E posto isto, eu diria que começaríamos pelo título. Ansiedade é um título estranho para um jovem que escreve, enfim, no princípio da sua carreira poética. Mas não é assim tão estranho se nós formos, de facto, desculpem-me esta mania que eu tenho, a ir à etimologia, à origem da palavra. Anxietas é uma palavra latina, da terceira declinação, anxietas, anxietatis, e que significa exatamente isso, inquietação, ansiedade, dificuldade. O que é muito curioso é que este termo surge nos escritores clássicos, que eu consultei vários, entre eles o Juvenal, o Tácito, o Aulgélio, o Quintiliano. Estes meninos agora não dão nada disto, mas pronto, mas tenham paciência, têm que me ouvir. Então é curioso, porque, por exemplo, em Quintiliano, anxietas extrema significa investigação minuciosa. Portanto, a palavra nos clássicos não tem uma carga só negativa, tem também alguma carga positiva e alguma bastante positiva. Por exemplo, a anxietas stili, que é o estilo apurado. Quer dizer, quem gosta de escrever bem, e temos o caso do Torga novamente, tem uma certa anxietas stili, isto é, gosta do estilo apurado. E por ele gostar do estilo apurado é que ele destruiu o livro, porque entendeu que este livro não estava escrito com o apuro que ele desejava. Curiosamente, existe uma grande... Eu invoco aqui o latim, a língua latina, não é por acaso. É porque o próprio Torga, se tiverem a ocasião de observar, embora ao longo das obras dele, ele tem um livro, por exemplo, que chama-se Níquil, ou Nil, como quiserem, Níquil Sibi, que é um livro mesmo escrito pelo Torga. E depois tem vários poemas, entre os quais um intitulado Miserere Nobis, outro intitulado Osana, outro intitulado Dies Irae, ou Dies Irae, como queiram, outro intitulado Aleluia, outro intitulado Tantum Ergo, outro intitulado De Profundis, ou O Vos Omnes. Quer dizer, é espantoso como é que um homem tão separado, digamos assim, da religião, ele vai buscar porque ele gosta da língua latina, porque ele ama, de certo modo, a língua latina. Isto é extraordinário, porque são uma série de poemas que nós encontramos com títulos latinos. E ele dizia uma coisa no fim da sua vida, na sua antologia poética, não é bem no fim, portanto, uns tempos antes, mas na antologia que ele próprio fez, um bocado a contragosto, como ele diz no próprio prefácio, que lhe teriam pedido, solicitado para fazer uma antologia, e ele fez com uma certa relutância. Mas deixou esta frase interessantíssima: a minha vida é um extenso rol de perplexidades. Lá está, outra vez, esta ideia de ansiedade e de mal-estar, até com a sua própria escrita, o que dava, de facto, uma beleza extraordinária, como todos conhecemos, de alguns livros que já foram aqui citados pelos jovens, como sendo Os Bichos, Os Novos Contos da Montanha, Os Contos da Montanha e outros muitos. O teatro, que ele fez também teatro. Curiosamente, há em Braga, isto é uma nota ao lado, há em Braga, na Rua da Boa Vista, uma capela em honra de Nossa Senhora das Ânsias. Portanto, nós podemos ter ansiedade à vontade. Se tivermos demais, recorremos a Nossa Senhora das Ânsias e ela velará por nós. E agora vou então dizer-lhes outra coisa curiosa. O livrinho é este, muito simples e muito pequeno, muito curto, dedicado aos pais e aos tios, mas foi o que o Torga destruiu. Mas é curioso porque o Passo de Arcos, em 1943, escreve um livro, um romance, exatamente com o mesmo título, Ansiedade. E eu acho isto muito curioso. Pronto, não sei se foi por acaso, se inspirou, teria conhecido o Torga ou não, mas de qualquer modo aqui fica o registro. Um livro de 43, tenho aqui a terceira edição. Mas agora, avançando para o tema que me trouxe aqui, eu peço desculpa, são 9 minutos e 32 segundos. Então começa assim: o termo ansiedade, com origem etimológica na língua latina, poderá significar inquietação de espírito, incerteza aflitiva, opressão, angústia. Por coincidência ou não, foi esta palavra, ansiedade, escolhida por Miguel Torga em 1928 para título do seu primeiro livro de poesia, livro em que se acolhem 26 poemas relativamente breves,
e onde o autor se apresentava ainda com o nome próprio de Adolfo Rocha. Diríamos que o jovem escritor começa desde logo a entrar em conflito com o mundo real e consigo próprio, manifestando perplexidade e dúvida através de uma escrita que impulsivamente ia produzindo e registando por sobre o amargo dos dias, esses dias que tanto o surpreendiam e inquietavam. Mas ouçamo-lo. E em mim é tudo assim. O que não sou é que sou. Talvez até seja o fim do que nunca começou. Isto é um pequeno texto que aparece no Ignoto, que é um poemazinho que vem no livro. Por vezes tive ideias e tentei expor à luz do mundo essa amargura. Mas a mágoa que aos pobres versos dei, comparada cá dentro, era doçura. Já então Adolfo Correia Rocha referia com altivez que olhava à morte com desdém profundo e que sustinha a dúbia fé num Deus que me criou. Mas também duvidava dos homens, da sociedade, dos valores apregoados, mas por respeitar, da pouca confiança que lhe inspiravam, meu Deus, não sei se posso dizer isto, os tempos, os dias, os jogos políticos e cobardes. Por isso desdenhava e sentia o medo do avesso. Mas fui-me acostumando pouco e pouco. E quando sofro a mais, vou como um louco e escrevo sem cessar em tons diversos. Bendito, pois tu sejas, ó papel. Só tu podes guardar todo este fel que venho destilando nos meus versos. E o amor? Como se revela ou não o amor nos versos primeiros de Miguel Torga ou Adolfo Rocha. Examinando devagar, lentamente, o poema Cantiga Ilusória, verificamos que o autor se distancia e até mesmo se afasta da mulher como ser objetivo e apaixonante. Dessa mesma mulher, tratada de modo exímio, em versos formalmente tão apelativos e de que o Torga gostava, como os do Cântico dos Cânticos, que dão um brilho ao Antigo Testamento e que o eternizam sem qualquer sombra de dúvida. Aconselho os jovens todos a passarem, a fazer uma leitura deste Cântico dos Cânticos, que é de facto uma maravilha em termos estéticos. Mas Adolfo Rocha escreve assim: adivinhei-te perfeita, sem mesmo te conhecer. Era já rainha eleita, sem domínios para reger. Olha-me assim, nesse olhar, vive tudo o que sonhei. Tenho vivido a sonhar, mas por te ver acordei. Não sei como foi, vaidoso, a olhar-te me perdi, e agora, pressuroso, vou-me procurar em ti.